Pai do Senhor, hoje nós vamos falar sobre a lição 6 do primeiro trimestre de 2025, sobre o tema O Filho é igual ao Pai. Temos aqui como texto áureo Hebreus capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Temos a verdade prática. O termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Vamos agora para a leitura bíblica em classe, que se encontra em João capítulo 10, versículo 30 ao 38. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei: Eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Glória a Deus. Vamos fazer agora a introdução, que diz assim: essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não é o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Então, meus irmãos, como temos visto aqui na leitura, bem como na introdução, nós vamos falar sobre a divindade de Deus. E olhando para o que nós acabamos de ler, nós vemos que o próprio Jesus, em seu ministério, ele teve alguns embates acerca desse tema, e nós lemos aqui como ele saiu desse embate. Eles levaram isso como blasfêmia, mas Jesus é realmente o Filho de Deus, e é isso que nós iremos aprender nessa lição através de alguns escritos bíblicos. Então vamos para o primeiro tópico, que diz assim: a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Aí o primeiro diz assim: ideia de filho. Então veja que quando nós falamos de pai e filho, o filho ele tem a mesma natureza do pai. E se você ver aqui, temos alguns textos de referência, como por exemplo Mateus 23. Eu vou aqui abrir para nós. Mateus 23, versículo 29. Vamos ler o versículo 31, que diz assim, Mateus 23, 31. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Então veja que a natureza dos filhos tem relação direta com o Pai. Assim como esses escribas e fariseus estavam perseguindo Jesus,
os pais deles perseguiram os profetas que vieram antes deles. Então você vê que o filho e o pai têm uma natureza que coexiste, ou seja, está alinhado. Também vemos em Salmo no verso número 8, verso 4, e também vai trazer essa mesma verdade, esse mesmo princípio. Que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? Ou seja, um homem, tanto quanto o seu filho, estão alinhados, sempre tem a mesma conotação, sempre estão com a mesma estrutura, os mesmos sentimentos, e a Bíblia se refere a eles como igual, tanto o pai quanto o filho. É por isso que, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos Jesus falando que era realmente o Filho de Deus, ele está querendo dizer que ele tem a mesma natureza, a mesma substância. Então ele é igual ao Pai e não diferente. Vamos continuar aqui, agora para o subtópico 2, do tópico 1, que diz assim: significado teológico. Então, quando nós olhamos para esse texto, pela Bíblia, nós entendemos que Jesus tem a natureza do Pai. Ele mesmo diz isso. Está lá em João, no capítulo 8, no versículo 42. Diz assim, disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então veja que Jesus está querendo dizer que Ele tem a mesma natureza e mesma substância que o Pai. E como eles estão perseguindo, eles não estão tendo essa revelação de que Ele é o Filho de Deus. E Ele diz, no versículo 40 ainda: mas agora procurais matar-me a mim, homem, que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto? Vós fazei as obras de vosso pai. Quando ele disse aqui, ele está fazendo uma analogia muito conhecida, que está aí e vai concluir no versículo 44, que o diabo é o pai da mentira. Ou seja, as pessoas que fazem maldade, as pessoas que fazem coisas que não convêm, elas têm como pai, como natureza, uma natureza maligna. Mas agora, quando você faz o bem, quando você pratica as coisas de Deus, você está fazendo algo que é próprio de Deus, a natureza divina, a natureza, uma substância daquele que vem do alto, que é o que Jesus está tentando dizer para este homem. E ele diz aqui, aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Jesus é o Filho, e como Filho, Ele quer se relacionar com a humanidade e também trazê-los para essa filiação, para que através dele, veja que em João 3,16 diz que Ele é o unigênito do Pai, mas através do seu sacrifício vicário, Ele nos alcançou. Também está em João, no capítulo 1, um pouco mais à frente, versículo 12 em diante, vai dizer que veio para que os seus não receberam, mas todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então o servo, ele é alguém que está numa servidão e geralmente ele tem o desejo de sair. Mas o filho não, o filho ele fica porque tudo que é do Pai é dele. Então quando Jesus ele afirma que ele é filho e afirma que através dele nós também vamos receber essa filiação, significa que nós iremos compartilhar a mesma natureza do Pai, através de Jesus Cristo, que já tem a mesma natureza do Pai, que é assim como o Pai, Deus. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui.
para não se estendermos muito. Temos aqui no João, capítulo 5, versículo 17, também afirmando sobre essa mesma questão. Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Mais adiante ele diz assim: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Então nós vemos Jesus falando disso, da mesma natureza, alinhado com o Pai. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Então veja que Jesus sempre está afirmando que ele é igual ao Pai, que ele tem a natureza do Pai, que ele tem a natureza divina. É por isso que nós cristãos, nós acreditamos que Jesus tem a natureza de Deus e ele é igual a Deus. E cremos na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Este é o subtópico 2 do tópico 1. Vamos agora para o subtópico 3, que diz assim: o Filho é Deus. Então, quando nós vemos essa colocação de que o Filho é Deus, eu não vou ler todos os pormenores aqui para nós sermos mais breves possíveis, mas aqui traz para nós uma referência em Salmos. Salmo 45, versos 6 e 7, que é um texto que diz assim: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então veja que esse texto, para os rabinos, ele traz uma aparente contradição. Porque ele vai dizer assim: por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Então veja que aqui ele está falando do ungido, que para nós é o Exu e a Machia, Jesus Cristo, ungido, preparado, capacitado por Deus, que recebeu a unção. É por isso que depois que ele é batizado, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba vai descer sobre ele. Uma grande voz vai dizer: este é meu filho amado, em quem me compraste. Ou seja, todas as profecias, bem como essa de Salmo 45, dentre outras, se cumpriram na pessoa de Cristo, que é o cumprimento das profecias de Deus. E é interessante que Jesus, ele sempre afirmou isso. Mas nós vemos que esse salmo ele trouxe uma aparente contradição para os rabinos, que são estudiosos da Escritura. Mas lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 8, tem uma explicação. Porque a Bíblia explica a Bíblia. Diz assim: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então veja, o Filho, ele é elevado à categoria do próprio Deus. No verso 7 ele diz assim: em verdade, quanto aos anjos diz, que faz os seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Então, o Filho é colocado em pé de igualdade, na mesma categoria que o próprio Deus. É por isso que Jesus, para nós, isso não é achismo, mas é a própria Bíblia que diz, ele é o próprio Deus, comunicando a mesma natureza, a mesma substância, o mesmo poder. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui, passar para o próximo tópico. Eu fiz
um resumo aqui para nós sermos o mais rápido possível. E temos algumas heresias. O tópico 2 vai falar sobre isso. Temos, por exemplo, a heresia do subordinacionismo, ou seja, que Jesus é subordinado a Deus. Ou seja, Jesus é Deus, mas ele é subordinado, ele obedece, ele está abaixo. Mas vemos que isso também é um erro. Essa heresia foi proposta por Orígenes no século II, século III depois de Cristo, em 185 a 254, foi o período da existência dele. E simplesmente ele dizia isso. Só que quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos em Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz assim, ó: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja que o próprio Jesus, que trouxe essa palavra, esse ensinamento, ele vai colocar a Trindade em pé de igualdade: Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, não tem o maior, não tem o menor. É igual. Mesma substância, mesmo poder, mesmo ser. Ambos Deus. É por isso que nós acreditamos na Trindade. E o próprio apóstolo Paulo, que foi um dos maiores teólogos da igreja primitiva, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, quando ele vai nos ensinar a bênção apostólica, ou em alguns textos vai estar no versículo 14, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, Jesus, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos, ou com todos vós. Amém. Então veja, por que o apóstolo Paulo ele vai seguir essa linha? Jesus, Deus, depois o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós precisamos ir a Jesus para Jesus nos levar ao Pai. E através da nossa fé, Ele derrama sobre nós o poder do Espírito Santo. É por isso que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. É por isso que Paulo vai começar a bênção por Jesus. Então, Jesus nos leva a Deus e Deus derrama sobre nós o poder do Espírito Santo. Mas veja que é uma obra em conjunto. Não é um nem outro, que é maior e que faz mais ou faz menos, não. É uma obra em conjunto, o mesmo ser. É por isso que nós pregamos e acreditamos na Trindade Divina. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui então. Então, esses textos, eles já cortam totalmente essa heresia de que o Filho é subordinado ao Pai. Então, eles estão em pé de igualdade. A única coisa que acontece na Bíblia é que Jesus é o intermediário, Jesus é o que nos leva. Jesus foi o que pagou o preço, que preparou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus nós não chegaríamos ao Pai. Mas não que Jesus é menor, jamais. Tanto que a Bíblia diz em Filipenses 2, 5 em diante, que quando Jesus desceu ao mundo e se encarnou, ele teve que se esvaziar. Esvaziou-se de si mesmo. Que é a teoria da quinose, que os teólogos conhecem muito bem. Ou seja, ele deixou o seu trono, a sua divindade, se fez homem, para que como homem ele pudesse nos resgatar, pudesse pagar o preço e nos levar para junto de Deus. Glória a Deus. Vamos continuar então. Tópico 2, subtópico 2, diz assim: no período niceno, ou pré-niceno, melhor dizendo, do século 2 e século 3, eles tinham essa heresia muito forte de que o Filho era subordinado ao Pai. Mas temos um texto aqui que quebra todo esse argumento, que é o texto de João. João, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, o próprio Jesus, que aqui vai ser trazido por João como verbo, ainda antes de tudo, desde o princípio, ele já estava com Deus. Então isso prova a igualdade com o Pai. Assim como Deus não tem princípio nem fim, Jesus da mesma maneira, com a mesma substância, o mesmo ser. Então, essa heresia que era muito forte nesse século, pré-niceno, foi do século II, século III, depois de Cristo, não tem fundamento bíblico e é antibíblico. Então nós podemos refutar de maneira muito simples. Então vamos ver os métodos que os subordinacionistas eles tinham. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos um texto que vai ser muito importante nesse subtópico 3 do tópico 2, que é Gálatas 4:8. Mas quando não conhecias a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Então veja, quando ele diz aqui deuses, ele não está querendo dizer que existem muitos deuses. Ele está querendo dizer que nós estávamos sendo enganados, ludibriados pelo inimigo. Essa mesma terminologia vai ser usada por Paulo em Coríntios, 2 Coríntios 4:4. Diz assim: nos quais o Deus deste século. Mas se você ver aí na tradução da Almeida Corrigida Fiel, vai estar em letra minúscula. Ou seja, esse Deus deste século, que ele está se referindo ao diabo, não é Deus realmente, mas é apenas um enganador. Ele se diz Deus. E aqueles que não têm o conhecimento da verdade, que não foi revelado a pessoa de Deus, na pessoa de Cristo, não receberam o poder do Espírito Santo, eles acreditam. E é por isso que existe uma infinidade de religiões, porque o inimigo quer ludibriar, quer enganar, porque a palavra do apóstolo Paulo é bem simples. Então, este Deus desse século cegou os entendimentos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, quem vê Cristo, vê o Pai, porque Cristo é a imagem do Pai, é o Filho, mesma natureza, mesma substância. Então nós estamos usando a repetição para que fique bem claro para você. Então, esses subordinacionistas, eles tinham essa doutrina, ou essa heresia, muito forte no seu tempo, mas você vê que pela Bíblia é facilmente refutado. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, ó, em Romanos 1, versículo 3, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então Jesus, ele pregou, ele fez milagres, sinais, maravilhas, prodígios, e tudo isso foi muito bom. Mas Jesus chegou um momento em que ele teve que enfrentar a cruz, enfrentar o Calvário, e ele acabou ali perecendo, morrendo. Foi sepultado, mas ele não ficou sepultado. Pelo contrário, ele venceu a morte e ressuscitou. Então, se Jesus tivesse morrido e permanecido assim, nós poderíamos afirmar que realmente ele era um homem comum. Mas quando Jesus, ele enfrenta a cruz, morre pelos nossos pecados, mas ele ressuscita, então ele prova a sua divindade. Pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, sendo assim, essa heresia do subordinacionismo, que Jesus é subordinado ao Pai, ou seja, ele é menor, não subsiste, não é real,
e nós temos que refutá-la. Aqui vai dizer em Romanos, ou melhor, pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 8:6. Eu estou lendo as referências, meus irmãos, mas está tudo dentro dos ensinamentos dessa lição. Diz assim, ó: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, em quem estamos, um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então veja, que é um só. Não tem dois, não tem três, não tem maior, não tem menor, não. A Trindade é um só. Amém, meus irmãos? Vamos passar agora para o último tópico. Como o subordinacionismo se apresenta hoje. Então vemos que esse subordinacionismo existia no século II, século III, naquela época era muito forte e colocava Jesus abaixo de Deus. Mas hoje em dia ele também se apresenta para nós. E aqui temos alguns exemplos, como no subtópico 1 vai aparecer aqui o contexto islâmico. O islamismo, que são aqueles que adoram a Maomé, que tem ali como regra de fé o Alcorão. Eles dizem que Jesus é apenas um profeta, que eleva o Maomé acima de Jesus. E também dizem que chamar Jesus de Deus é uma blasfêmia, porque chamar Jesus de Deus seria o mesmo que afirmar que Deus teve uma relação íntima com Maria, ou seja, se relacionaram de forma carnal, e assim nasceu Jesus. Mas isso é uma loucura, porque a própria Bíblia, em vários momentos, ela vai nos mostrar, desde Isaías, que diz, Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz, depois o seu nome será Emanuel. Então, quando fala disso, nós vemos que Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo. Está aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 18. Vou ler aqui. Ora, o nascimento de Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então veja, que de maneira sobrenatural, não foi da mesma maneira, mesmo padrão humano, mesmo padrão que eu nasci, que você nasceu, nossos pais se relacionaram e nós fomos concebidos. Não, foi de uma maneira sobrenatural. O poder do Espírito Santo desceu sobre ela, e então Jesus foi concebido em seu ventre, e assim ele nasceu de uma virgem, conforme diz a Escritura em Isaías 7,14. Então vemos que Jesus, ele é sim Deus. E essa teoria que o islamismo prega é totalmente infundada, totalmente errada, e muitos deles afirmam que nós pregamos isso, mas não, nós não pregamos isso. Nós pregamos que Jesus é Deus e ele foi concebido pelo Espírito Santo de uma forma sobrenatural e não pelos padrões humanos. Então veja que de maneira muito, vamos dizer assim, muito leve, eles vão colocando essas doutrinas totalmente erradas e nos fazem acreditar que nós estamos errados, principalmente aqueles que não têm compreendimento da palavra de Deus. Então, são coisas pequenas que vão sendo afirmadas e que vão colocando em xeque a nossa fé. Mas a Bíblia em si, ela nos mostra que realmente Jesus é o Filho de Deus e que nós podemos crer nele de todo o nosso coração. E ele mesmo disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Glória a Deus.
Vamos para o subtópico 2 do tópico 3, que diz assim: movimento das testemunhas de Jeová. Então, os testemunhos de Jeová, que são muito conhecidos, eles acreditam numa infinidade de deuses, né? Primeiramente no Deus Jeová, depois tem também o Deus Jesus Cristo e tem também outros bons e maus. Mas isso só isso em si já quebra totalmente o argumento deles, porque só há um Deus. Então, se eles começam a elevar Deus Jeová, colocar Jesus abaixo, e pior, ainda colocam mais deuses abaixo, maus e bons ainda, aí eles estão totalmente errados. Existem seres maus, que para nós são os demônios, existem seres bons, que são os anjos da luz, que são ordenados por Deus, aqueles que não se corromperam diante da tentação maligna do mal, e existe a pessoa de Deus na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para você quebrar um testemunho de Jeová é simples. Você pergunta para ele assim: Jesus, ele é Deus ou não? Se Jesus é Deus, eles estão errados, porque Jesus está em pé de igualdade com Deus pela Bíblia, e eles dizem que não. E se Jesus não é Deus, então a Bíblia está errada. Então nós sabemos que a Bíblia é a nossa regra de fé, então a Bíblia não é. E é por isso que eu e você precisamos estudá-la, compreendê-la, para conseguir refutar todas essas heresias que estão aparecendo cada vez mais, principalmente hoje em dia, com a disseminação da internet, das mídias sociais. Essas heresias, elas aparecem de uma maneira, às vezes, muito comum no nosso dia a dia. Nós ouvimos, acabamos assimilando aquilo. O apóstolo Paulo diz ao Tessalonicenses que nós precisamos separar, examinar tudo, retende o bem. Mas como você vai examinar, como você vai filtrar, se você não tem um estudo da palavra? Dificilmente você vai conseguir separar. É por isso que é importante você estudar a palavra de Deus, é por isso que é importante você estudar a escola dominical, principalmente aqueles que são professores. Deixe bem claro a doutrina de que Jesus é Deus e que a Trindade é uma só, não tem subordinação, todos eles estão em igualdade, em substância, em ser, para que a nossa fé seja cada vez mais firme e para que essas heresias elas saiam do nosso meio. Então a conclusão que nós temos é que esse debate da divindade de Cristo já remonta desde os séculos passados, desde o tempo dos pais da igreja. Então, se desde aquela época já tinha essa heresia, e essa heresia se arrasta até os nossos tempos, nós não podemos menosprezá-la, mas temos que pregar, ensinar, para que ela não venha crescer no nosso meio, para que toda heresia, para que toda pregação que não seja concernente o que a Escritura realmente diz, ela caia por terra e a verdade seja pregada em nossos tempos. Então, Jesus é Deus, na mesma substância que o Pai. Para finalizar, eu quero ler aqui Filipenses 2:5, que é um texto muito importante acerca desse tema, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de uma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós chegamos ao fim desta lição. Espero que você tenha compreendido. Espero que o Espírito Santo consiga estar explanando isso de uma melhor maneira no seu coração. E assim nós continuamos crescendo nessa fé. Que Deus abençoe e até a próxima lição.